Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a esta início de palestra, onde para mim não é só uma palestra. Palestra é aquela coisa que alguém fala e fala e fala. Nós no teatro chamamos de monólogo, mas eu não sou muito chegado ao monólogo. Por isso, eu estou convidando vocês a participarem comigo deste momento onde nós vamos trabalhar comunicação e vendas. Comunicação e vendas através das técnicas teatrais. Mas antes de começarmos, meu nome é Beni Prado, mais conhecido como Beni, o palestrante. Então, vem comigo. Vamos então, nesse momento, começarmos a entender a posição de cada um. Eu quero conhecer vocês. Eu quero entender vocês. Porque a técnica de teatro, ela não é somente uma coisa onde alguém vai e dirige. Para você dirigir um carro, você precisa do quê? Você precisa conhecer o carro, se ele é automático, né? Se ele tem aquelas marchas assim no volante, primeira, segunda, terceira e a ré aqui embaixo. Se é 4 marchas mais a ré, se são 5. Hoje tem até acho que 8, 9, uma coisa desse tipo. Então, é preciso dirigir, mas para dirigir é preciso conhecer. Então é importante conhecer vocês. Tá? E é esse o primeiro ponto. Quem são as pessoas envolvidas na área de vendas? Quem são as pessoas que estão atuando na área da direção dos grupos de vendas? Quem são aquelas pessoas que dão continuidade no pós-venda? Qual é o tipo de venda? Produtos? Serviços? Como funciona isso tudo? E como nós podemos, através das técnicas teatrais, ajudar vocês nisso? Como podemos transformar os colaboradores da empresa, da instituição, em comunicadores. Comunicadores. Porque para se comunicar não é tão simples quanto parece. Palavras, elas podem ser ditas de várias formas. Você pode pegar um produto qualquer, vamos imaginar, por exemplo, um livro, né? Eu posso pegar, esse é Paulo Freire, olha só, interessante. Muito interessante, Paulo Freire, né? Então, olha só a diferença que eu fiz aqui. Eu fiz Paulo Freire. Opa! Paulo Freire. Olha a diferença. O nome disso se chama da evidência, importância. Quando eu vi o nome Paulo Freire, que eu não sabia que livro ia pegar, porque eu não gosto de nada marcado. Porque no teatro a gente não se preocupa com isso não. Tá? E nem você, vendedor, ou supervisor, ou gerente, ou diretor, deve se preocupar com tanta marcação. Porque a gente não sabe o que vai acontecer do outro lado. De repente, um ator que está interagindo comigo esquece o texto, como é que eu faço? E agora? Eu falo o meu texto e o dele. Isso se chama improviso. E como que nós trabalhamos o improviso? Exatamente desenvolvendo em nós a sensibilidade de sentir. Vamos imaginar o CEO da empresa. Um grande projeto, um grande negócio. Como transformar uma linguagem em que os diretores da empresa e seus associados na liderança possam passar adiante estas informações? Como? Se não, primeiro, entendendo, vamos imaginar que cada integrante, numa posição que está de atender o que está acima determina, quem está acima está dirigindo. Então, quem está dirigindo precisa saber a importância, como funciona, como é que está a relação desta pessoa com você. Como é que está a relação tua com aquele veículo? Você já conhece alguns truquezinhos do veículo? Quando dá uma afogadazinha,
Será que ele pega na hora? Ou tem que ficar em nheque, 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 nheque? Você precisa conhecer. Se você entra num veículo e já sabe que vai ficar no nheco, 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 você não vai ficar preocupado porque está nheco, 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 nheco. Não vai. Tanto faz. Por quê? Porque você já sabe. Então é importante saber em que veículo você está. De repente você está num que você aperta o botão e ele já está lá. Tem uns elétricos agora que não faz nem barulho. Você já, só liga. Né? Não sei se ele faz esse barulho, porque eu nunca andei num carro elétrico. Mas estou imaginando. A arte é isto, é a imaginação. Você pode criar, desenvolver. E quem é que vai contestar que é o barulho do carro? Eu posso dizer que o carro que eu andei, elétrico, mesmo sem nunca ter andado de carro elétrico, faça esse barulho. E daí? Isto é imaginação. Nós podemos muita coisa. É nesse sentido que eu gostaria de começar a falar para vocês sobre as técnicas teatrais. O que são técnicas teatrais se não desenvolver a nossa capacidade de criar? A nossa capacidade de entender como são as coisas, o que fazer com o produto. Que produto é este? Que serviço é este? Compreender que mesmo lá ainda, no processo de criação do produto, existe um outro fato mais importante. Este fato mais importante nada mais é do que o consciente coletivo. Vocês têm noção do que seja consciente coletivo? Não? Então, antes de falar de teatro, vamos, logicamente, aqui continuar brincando com linguagens teatrais, mas vamos entender o consciente coletivo. Vamos, então, viajar no tempo. Lá antes da pré-história, as aldeias, as tribos, faziam o quê? Eles, cada um, dentro do grupo, do sistema coletivo, conseguia se adaptar melhor em alguma função. Alguns se sentiam melhor pescando, outros caçando, outros cuidando da tribo, outros cuidando da magia, né? Certo? Imaginando assim as questões espirituais, certo? Seus ancestrais, aquela linguagem toda, né? Caiu um trovão, todo mundo corria de medo, enfim, não importa. Cada um tinha uma certa habilidade, mas só que em cada habilidade também surgiam as necessidades. E com o decorrer do tempo, você vai imaginando, poxa, se eu estou pescando desta forma, tentando pegar ali um arpão e eu vou usar uma outra técnica. Daqui a pouquinho eu desenvolvo o quê? O arco e flecha, né? Que é mais eficiente, provavelmente. Ou de repente arrumo uma peça, por exemplo, feita com arco ou com sarrafos. Sarrafos é só no nosso tempo, né? Os gravetos do tempo, e formar um cesto, botar armadilhas e assim por diante. O que é isto? Isto é uma criação de necessidade. Exatamente aí que está o ponto. Quando a necessidade coletiva entra no consciente coletivo, começa-se aí a desenvolver coisas, melhorar coisas. Vou dar um exemplo simples. Uma máquina de lavar louça. Alguém teve uma ideia e criou uma máquina de lavar louça. Por quê? Estava cansado de ter que lavar louça. Eu falei, opa, todo mundo reclama, eu vou inventar. E inventou. Né? Aí o outro veio e aprimorou. Aí o outro veio e melhorou mais ainda. Outra fez uma máquina mais leve, mais simples. O outro lá inventou de colocar embaixo do armário, embaixo da pia. Fez adaptações, isso e aquilo. E daí? Como é que isso tudo foi acontecendo? Só que, quantas pessoas acham isso inútil? Tem muita gente que acha inútil.
Aí entra o quê? O consciente coletivo da necessidade, e existe também a ideia da importância da necessidade. Que aí se faz o quê? Através da publicidade, campanhas, aonde leva-se a ideia de que a pessoa precisa daquilo. Às vezes a pessoa nem precisa de uma máquina de lavar louça, mas, opa, eu quero. A vizinha tem, o vizinho tem, eu também quero. Aquele artista também comprou, eu quero para minha casa. É assim que funciona o processo todo de criar necessidades. Então, o processo todo de comércio, que nós podemos chamar de mercado, leis de mercado, funciona desta forma. Oferta, procura, que nós vamos discutir sobre isso aqui, claro, sem deixar de lado, né, o desenvolver da sensibilidade. Nós não podemos falar sobre vendas sem falarmos das leis de mercado. É o que estamos fazendo aqui agora. Então, como funciona isso tudo? Nós já sabemos. Oferta, procura. Tá? E agora, como transformar isso numa linguagem compatível com a mão de obra que eu tenho, as pessoas que fazem parte do meu trabalho? Então, eu vou me imaginar na posição de quem está levando o material junto aos diretores, para que eles possam passar para os supervisores, para que os supervisores possam trabalhar isso junto com os grupos e também da liderança. Qual o sistema de linguagem? Aí é que entra esse processo que estou falando sobre técnicas teatrais. Então, as técnicas teatrais estão envolvendo todo este processo. O processo da comunicação. Eu brinquei um pouco aqui, voltando ao tempo da pré-história, depois passei aqui por um tempo da história, né, da máquina de lavar louça. Eu nunca tive em casa, mas, certo, de repente, né, eu já conheci muitas, mas eu não tive em casa para o meu próprio uso. Né? Mas quantos não se utilizam dela? Tá? Então, o grau de importância não me fez comprar. Mas, de repente, alguém poderia me fazer acreditar que era importante para mim e eu comprar. Ou melhor, alguém assim estaria vendendo. A diferença entre comprar e vender está nesse ponto. Quando é algo que me interessa, eu procuro para comprar. Então, existe a venda daquele que recebe o cliente já apenas para ajudá-lo na compra. Porque o cliente já quer comprar. A pessoa já tem interesse naquilo. E existe aquela venda onde a pessoa vende. O vendedor vai vender. É uma venda ativa, não receptiva. E aí, então, você precisa desenvolver o quê? As técnicas onde você vai demonstrar a importância do que você está vendendo, seja o produto, seja o serviço, tá? Colocando aquele que você colocou como sendo o teu alvo da venda, o interesse. Fazer com que ele sinta a necessidade de ter uma coisa que não estava nem pensando naquilo. Esta é uma venda ativa. Agora, qual a diferença de uma e de outra? São muitas diferenças. Esse é o ponto em que nós vamos trabalhar aqui a questão das técnicas teatrais. Nós precisamos desenvolver em nós a sensibilidade, sentir, de poder compreender o que está acontecendo. Tá? Muitas vezes alguém vem e diz, vamos falar sobre vendas. Venda se resume em a abordagem, a apresentação, explicação e fechamento. Toda a venda, em qualquer parte do mundo, funciona assim. Mas isso é muito fácil falar. É muito fácil dizer que precisamos ter a abordagem. É muito fácil dizer que temos que ter a apresentação. É muito fácil dizer que em seguida nós temos ali o tirar dúvidas, esmiuçar o que for necessário ainda.
e depois o fechamento. Agora, como fazer isto? Aí vem a comunicação. Este processo, na área comercial, ele está ligado diretamente a você entender a quem você está oferecendo. Por que está oferecendo? O que você tem de diferente a oferecer que outros não têm? Quais as vantagens que você tem? Estas questões são fundamentais e elas vão acontecer como? A partir do momento em que você sabe sobre o seu cliente. Se você não sabe a realidade do seu cliente, como é que você vai fazer isso? Então vamos voltar ao CEO da empresa. Então o CEO da empresa, ele sabe quais os níveis de conhecimento e de capacidade de entendimento dos seus diretores, dos seus dirigentes, ou do seu diretor. Então ele vai ter que encontrar uma linguagem compatível com a necessidade daquilo que foi estabelecido de um projeto maior, tá? Dentro de uma linguagem que gere uma compreensão para que este possa passar para a equipe seguinte, que são os supervisores, dentro de uma linguagem como ele precisa também conhecer cada um de seus comandados. Porque se ele não conhecer, ele não vai saber o que apresentar. Porque existem coisas que precisam ser apresentadas de um jeito para um e de outro jeito para outro. Não cabe aos que estão recebendo desenvolver capacidade de entender quem está explicando. Não. Cabe a quem está explicando desenvolver capacidade de levar àqueles que estão te ouvindo a condição necessária de compreensão. Por isso aqui no começo eu falei que eu quero conhecer vocês. Porque se eu não conhecer vocês, não vai adiantar nada, eu não vou saber o que fazer, o que falar. Se você coloca pessoas trabalhando com você, procure saber. Desenvolva a sensibilidade para ouvir e compreender. Às vezes, a pessoa é fantástica na área de colocação de um trabalho, mas aí de repente você percebe que naquele dia aquela pessoa não está muito bem. Então não adianta forçar a barra. Isso é desenvolver a sensibilidade. E nós que trabalhamos no meio artístico, né, dirigindo peças de teatro, dirigindo outros espetáculos, eu mesmo já cansei de apresentar diversos trabalhos, tá, que não me cabe agora falar, depois eu posso até comentar um pouco sobre isso, tá, mas até posso, vamos lá. Eu comecei a fazer teatro com 16 anos, um acidente de percurso. Caí, pum, de paraquedas. Uma amiga foi convidada para fazer um teste, eu fui com ela fazendo companhia, e aí o diretor da peça que estava lá, no grupo de teatro, falou, você. Eu falei, eu? O que tem eu? O que eu fiz? Não, vem aqui, você viu a cena? Eu falei, vi. Então vem aqui, faça. Eu fazer? Ele achou que eu estava ali para fazer o teste. Tá? Junto com a minha amiga que foi para fazer o teste. Né? E lá vou eu fazer o teste. Eu lembro que o nome da peça era Por que não deixar uma criança nascer? Falava sobre movimento negro, né, nos Estados Unidos, e aonde eu ia fazer um papel de um negro que engravidou uma branca e deu um problema sério. Não, mas tudo bem, não vou contar a história da peça. Já tem tanto tempo, né? Em 78, faz tempo pra caramba. E aí, então, eu peguei o texto e li. Todo mundo deu risada. E aí, eu lembro o nome dele, Celso Palma. Nem sei como que ele está lá em Campinas agora. Aí ele pegou e falou, o que vocês estão dando risada? O papel é seu. Eu falei, o quê? O papel é meu? Eu ganhei o papel principal da peça. Mas por que eu ganhei o papel principal? Porque eu peguei o texto e li, claramente, do jeito que eu entendi. Como eu não conhecia nada, certo? Eu li do jeito que eu achei que devia. E não fiquei com medo. Eu não fiquei ali travado nem nada. Fui e fiz. Tá? E aí, então, com 16 anos, participei dessa peça e foi meu primeiro trabalho como ator. Tá? Então,
O que acontece? Por que eu consegui ter o privilégio de ser o ator, digamos, como protagonista do espetáculo? Primeiro, por causa da voz. Diziam que eu tenho uma voz boa, né? Legal, tá? Mas só a voz não adianta, porque você pode educar a tua voz, tá? Então é preciso ter cara de pau, meu, tá? Você quer ser vendedor? Você tem que ser cara de pau, meu irmão. Antes de tudo. Senão, se você não for cara de pau, não adianta. Muda de profissão. Vai lá, né? Vai lá digitar, vai fazer negócio de internet, né? Como é que chama hoje? Influencer. Não, influencer precisa saber falar. Certo? Então, eu digo assim, aquele que programa TI, né? Isso, vai fazer TI. Gente, para a área comercial tem que ser cara de pau. Ou então se esforçar para aprender a desenvolver o sistema de comunicação. Como falar, como atuar. O que é representar, o que é interpretar e o que é representar. Se você não souber essas três coisas, como é que você vai vender? Existem momentos em que você vai estar representando a empresa. Então, no momento em que você representa a empresa, você tem uma postura. No outro momento, quando você apresenta a empresa, você sai de você e mostra a empresa ou o produto. E tem um momento em que você interpreta. É quando você diz assim, eu uso esse produto. Como eu fiz com este livro, Paulo Freire. O que eu fiz aqui? Eu interpretei o sentimento. Então, isto é interpretação. Agora eu vou representar, olha só, Paulo Freire. Estou apresentando Paulo Freire. Agora eu estou representando Paulo Freire. Apresentando, interpretando Paulo Freire. Então, são questões que quando se trabalha na área de comunicação é importantíssimo. Inclusive os jornalistas precisam aprender técnicas teatrais. Não sei se vocês sabem, eles fazem exercícios, inclusive na própria universidade, né, na área de comunicação, é feito não para ser ator, mas para desenvolver a capacidade de trabalhar a linguagem. Certo? Então, as técnicas teatrais se resumem em quê? Em exercícios para desenvolver a tua sensibilidade, para poder utilizar o conhecimento que você já tem numa forma de apresentação em que as pessoas entendam. Por exemplo, eu posso mostrar uma coisa gostosa. Aí eu vou comer chocolate. Alguém sentiu prazer em ver eu falar sobre o chocolate? Nossa, esse chocolate eu vou comer. Olha a diferença. Então, dizer as mesmas coisas com sentimento, com entendimento, o que você realmente promove, o que você realmente apresenta. Tá? Então, o trabalho do teatro é isto. O teatro, ele dá a você a condição de você viajar na linguagem sem distorcer e sem mentir. A única diferença é que você vai aprender a se posicionar naquela condição em que você precisa estar naquele momento. O mesmo se dá em todas as funções, em toda a cadeia, tá? Desde o processo maior da criação até o pós-venda. Existe todo um processo aí, mas todos eles dependem. Se houver uma falha de comunicação em qualquer uma dessas etapas, se você fizer seu trabalho bem feito e fizer um bom trabalho mesmo, e não existir um trabalho bom no pós-venda, na pessoa que fica ali atendendo no pós-venda, acabou. A comunicação é um conjunto. A comunicação, ela precisa estar alinhada em todo o processo. É um ato contínuo. Não é um ato esporádico. Nós dizemos no teatro, por exemplo,
que um bom ator é aquele que faz um grande trabalho, né? Ele, de repente, ele arrasa numa apresentação. Ele surpreende. Agora, o excelente ator é aquele que vai surpreender sempre. Por quê? Porque ele tem dentro dele uma base suficiente para enfrentar qualquer situação, mesmo as situações que ele não conhece. É esse o ponto fundamental desse trabalho. Esse é o ponto fundamental que nós precisamos começar a trabalhar dentro de nós. Todos nós que trabalhamos com comunicação. Eu lembro muito bem uma vez, isso foi em 80 e pouco, eu resolvi trabalhar numa rádio. Eu achava, já diziam que eu tinha voz bonita, eu falei, vou lá, eu vou tentar. Aí fui numa rádio de Campinas, posso até falar, não tem problema, Rádio Morena. Morena é FM. Jequitibá, que é a mesma rádio, só que ela, como a AM era Jequitibá, moda sertaneja, e FM Rádio Morena. Eu não sei como está hoje, né? Isso foi há mais de 40 anos, há uns 40 anos atrás, né? Mais de 40 anos, então não sei hoje. E aí fizeram uma armadilha para mim, né? O pessoal que trabalha na rádio achou que eu estava de sacanagem, estavam brincando comigo, né? O que você quer? Ah, você conhece o estúdio? Olha, eu nunca entrei no estúdio, mas eu sou ator. Falei, então você é ator. Falei, sou ator. Já participei de várias peças infantis, adulto, enfim. Sou ator. Falei, tá. Bom, então faz o seguinte, sábado tem um programa aqui chamado Viola Cabocla, que começa às 6 e vai até às 10 da noite, todo sábado. Tá? Então, a pessoa que está apresentando vai precisar, né, se ausentar. E aí, então, você vem aqui para fazer um teste com a gente, né? Você aqui apresentar, já que você é ator, né? Eu ali, né, dizendo, né? Sou ator, né? E aí, então, me deixaram trabalhar. Fui lá. Aí marcou comigo, olha, 2 horas da tarde você já esteja aqui para você aprender aqui como funciona tudo. Tá, eu lá, 1h30 da tarde eu estava lá. Nem almocei direito. Aí cheguei lá, sentei no banco. Deu 2 horas, vendo as pessoas para um lado e para o outro. Deu 2h30, as pessoas de um lado para o outro. Deu 3 horas, enfim. Eles fizeram de sacanagem, né? Eles queriam mostrar para mim que as coisas não funcionam assim. E aí, o que aconteceu? Aí eu peguei, faltando 5 minutos, me chamaram, né? Certo? Viram que eu não fui embora. Esse cara é teimoso pra caramba. Ele pode não ser bom ator, mas que ele é teimoso, ele é. Então eu fiquei lá, eu sou persistente. Eu sabia o que eu queria, eu conheço a minha capacidade. Eu conheço o meu desejo, minha vontade. Tá? E o que aconteceu? Chegaram, tá vendo esse vidro aqui? Então, esse rapaz aqui é o que fica na técnica. Aquele lá que está falando, certo? Daqui a pouco vai acabar o trabalho dele, ele vai apresentar você. Aí você vai entrar, tá? E ali dentro eu vou mostrar para você como é que funciona. Eu nunca tinha entrado num estúdio de uma rádio. Sério, nunca tinha. Tá? Foi assim incrível. Aí eu peguei, ele achou que eu ia desistir. Né? Eu ia ficar com medo, porque eles sabiam que eu nunca tinha feito aquilo na vida. Aí não teve jeito, o cara lá pegou meu nome, né? Benigno, agora vai estar com a gente. Quer dizer, ele não tinha nem anunciado antes, anunciaram na hora. Porque eles também não sabiam, eles não acreditavam que eu fosse ficar. Fiquei. Entrei no estúdio, estou lá, tranquilo, no estúdio. Né? E a hora que acender aquela luzinha verde, o microfone aqui, você fala. Quando a luz estiver apagada, você atende o telefone, né? E anota os pedidos. Tá? E aqui está a lista das músicas. Você vai colocar 3 músicas em cada tempo. Então, enquanto as músicas estiverem tocando, a luzinha vermelha vai estar acesa e você, então, pode atender as ligações e ficar à vontade. Tá? Falei, tá bom. Sim, e o que eu falo? Fala o que você quiser. Bom, tudo bem. Né? Tava a programação ali das músicas, começou o trabalho. Eu, né? O que eu vou fazer? Eu lembro do slogan até hoje que eu criei na hora, no desespero, na raiva. Bom,
eu tenho que entrar, eu tenho que me apresentar. Então eu disse, estamos aqui na nossa querida Jequitibá, com Viola Cabocla. Opa, Viola Cabocla é o nome do programa. Com Viola Cabocla e eu, Benigno Prado, com muito amor e carinho. E agora com vocês aquele modão, né? E, aí a luzinha apagava, a vermelha, e o desespero, mas veio também ali a calma. E cada hora que a luz verdinha acendia, o que eu vou falar agora? Bom, no primeiro dia, tá? Praticamente acabaram todas as músicas que estavam na lista e eu falei pro técnico, falei, cara, ó, acabou as músicas, né? Como é que faz? Não, pode deixar que eu coloco outras aqui, né? Certo? E vou passando para vocês. Ele foi lá escrevendo as músicas e foi me passando para eu poder falar, porque eu não tinha muito o que falar no intervalo. Né? O máximo que eu fazia era mandar um recado, um abraço, né? Ah, o Joaquim aqui está falando feliz aniversário para fulana de tal, parabéns, fulana. Era o máximo que eu conseguia fazer, mas eu fiz. Na semana seguinte, sobrou música, porque eu já encontrei muita coisa para poder passar. Trouxe alguns poemas, alguns textos de linguagens, muitas coisas de improviso, enfim. Eu me senti ali como se eu estivesse em casa. Eu senti ali como sendo o meu programa. Venci a mim mesmo. Eu não venci aquelas pessoas que duvidaram de mim. Eu não venci aquela história toda, certo? Porque simplesmente eu vivi sob pressão. Mandaram chegar lá 2 horas da tarde e ficar 4 horas sentado, esperando lá dentro, vendo as pessoas passarem, para que eu pudesse ficar cansado. Mas eu não fiquei cansado, porque eu queria uma coisa. Eu sabia o que eu queria. E aí, então, o que aconteceu? Passei a ter esse programa. Fiquei alguns meses. Depois eu saí porque eu teria que também arrumar patrocinador para aquele horário. E, ao mesmo tempo, eu tinha montado uma pequena lojinha de ração. Então, eu tinha meu dia ocupado, minha semana ocupada, com a história da ração, né? Era uma lojinha que eu tinha montado. E eu não tinha como sair correndo atrás de patrocínio. Eu mesmo não ia bancar meu horário na rádio. E aí, então, eu acabei abrindo mão. Tá? Mas eu abri mão consciente, não porque eu não podia fazer. Eu fiz, eu consegui. Eu acreditei em quê? Eu acreditei não no conhecimento de locutor de rádio. Eu acreditei na capacidade e no conhecimento que eu adquiri como ator. Como eu falei, tá? Não sei se falei ainda, mas vou falar agora, o teatro é a base de todas as artes. Se você conseguir entender e introspectar a ideia de que você é um ator, você consegue fazer qualquer trabalho de comunicação. Tanto que, quando eu vim para o Rio de Janeiro, há 30 e poucos anos atrás, tá? Eu trabalhei aqui em diversas áreas, fui convidado para apresentar eventos que não tem nada a ver com o trabalho de ator, nem de diretor de teatro, que eu já tinha escrito várias peças e dirigido várias peças, e também passei a ser um locutor oficial de um evento aqui da cidade, do Rio de Janeiro. Em 94, 95 e 96, eu era o locutor oficial da SARCA, Associação dos Amigos da Carioca de Jacência, que seria o quê? Todo o comércio dali. Tá? E aí eu apresentava corrida de garçom, luta de boxe. Eu lá em cima do ringue, lá apresentando luta de boxe. Isso, chamava, enfim, fazia. Por quê? Porque eu aprendi a me comunicar. Tá? E apresentava também concursos de Miss Menininha, aquelas criancinhas. Então, vinha aquelas menininhas. Sabe, para mim era como se eu estivesse ali brincando no palco. O mesmo fazia, certo, com a Miss Carioca e a Miss Rio Antigo, mostrando formas diferentes, né? Certo? Algumas de uma forma, outras de outra. Enfim, tive essa oportunidade, apresentei diversos concursos. Tá? Então, isso tudo por quê? O que me deu a base para fazer qualquer coisa na área de comunicação? Tá?
O conhecimento do teatro. E o teatro me trouxe qual conhecimento? De mim mesmo. O teatro não me ensinou a caminhar no palco. Também, mas isso é bobagem. Tá? O teatro não me ensinou a falar. O teatro me deu a oportunidade de compreender que eu posso ter o controle sobre o meu pensamento, que eu posso ter o controle sobre a minha linguagem, que eu posso ter o controle de como apresentar as coisas. E esse é o ponto fundamental. Tá? Então, essa questão toda do teatro é fantástica. Tá? Isso aí é alguém me avisando ou me lembrando que eu preciso falar de um grande parceiro nosso da história do teatro, Augusto Boal. Eu ia falar muito sobre ele, porque as técnicas que eu aprendi sobre Augusto Boal foram incríveis. Tá? Eu não uso quase nada no palco. Aquelas coisas todas que o palestrante utiliza, de painéis e tudo mais, não, eu não utilizo. Eu utilizo vocês. Eu quero trabalhar com vocês. Eu quero que vocês subam ao palco comigo e participem, desenvolvendo toda essa capacidade de linguagem. Augusto Boal foi quem criou o Teatro do Oprimido. As obras dele foi assim, tipo, apresentada em mais de 70 países. Ele como palestrante nacional e internacional. E ele conseguiu transformar as coisas mais complexas numa linguagem tão simples. Esse é o ponto fundamental. Por isso, eu fico feliz que, quando participei da minha segunda peça de teatro, um musical do Benê Silva, né? E aí foi, inclusive, que ele, sendo um adepto da linguagem de Augusto Boal, eu pude aprender uma série de técnicas de Augusto Boal. Usar as pessoas. A pessoa se transformava na cadeira. As pessoas se transformavam numa porta. As pessoas se transformavam em janelas. Não se usa cenário, se usa o corpo. O corpo fala. A expressão fala. Eu posso dar uma palestra para vocês sem abrir a boca e contar grandes histórias. Eu posso mostrar que estou aqui apanhando uma fruta. Como posso simplesmente ficar triste? Porque na verdade não era uma fruta. Ela pode ser o que eu quiser. Eu sou um ator. E você pode também. Você pode desenvolver isso tudo. E nós vamos desenvolver isso tudo. E é por isso que eu quero muito mesmo, poder, sabe, ir até onde você está, para poder compartilhar não apenas histórias, não apenas técnicas, não apenas ficar ali falando, mas trazer vocês junto comigo no palco e nós desenvolvermos juntos. E eu também vou até o público, eu vou sentar para assistir vocês no palco. Olha só. Então, vamos interagir e desenvolver nossa capacidade de compreender quem somos e o que temos a oferecer. Eu tenho a oferecer a vocês o desenvolvimento da capacidade que cada um tem de usar melhor seu próprio conhecimento. Então, vem comigo nessa história. Vamos então seguir em frente. Vamos lá?